quando a gente fala de NoFap, a gente sempre fala... O NoFap é um movimento, né? Para quem está aqui já vindo do teu canal e ainda não conhece o movimento NoFap. O NoFap é um movimento que ele busca conscientizar as pessoas dos perigos do vício em pornografia e masturbação. E por que que a gente está falando tanto desse assunto hoje, né? Porque hoje em dia, estatísticas já mostram que 9 entre cada 10 homens consomem pornografia com frequência, né? E isso é algo muito grave, porque, por exemplo, eu recebo todos os dias depoimento de homens e mulheres, mas muito mais de homens, até porque as mulheres têm dificuldade de falar sobre esse assunto, mas de homens, tanto jovens, tipo assim, eu já recebi depoimento de crianças de 11 anos até homens de 70 anos que acabaram com suas vidas, acabaram com seus relacionamentos, e não conseguem mais, às vezes, nem socializar por conta do vício em pornografia. E aí, quando eu vi tua entrevista, eu digo, cara, eu tenho que falar com a Nina, porque dentro da tua área, a gente acha que é o limite, né, Nina? Quando a gente fala em necrofilia, inclusive, quando eu levei para o grupo do Telegram, levei para o pessoal do YouTube, aqui no Instagram também, muita gente disse, não, isso aí não existe. E aí eu quero que você explique um pouquinho como é isso dentro da sua realidade que você vive, como é essa questão. Tá, funciona assim. Eu vou te contar a história de como isso começou, né? Para vocês poderem entender o contexto da coisa. Há 4 anos atrás, eu comecei a perceber, e eu tive muito problema com isso no âmbito pessoal também, a quantidade de consumo de pornografia que existia com os meus colegas. Tipo assim, tudo que você ia fazer, pá, o cara vinha com vídeo. Aí chegava uma mulher bonitona que faleceu, os comentários, aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a pesquisar e eu comecei a encontrar autores que diziam que o vício em pornografia e masturbação ele é muito nocivo. E que isso aí prejudicaria a cognição da pessoa. Tal. Eu me interessei pelo assunto, achei bacana. E descobri que é um CID. Né? Ele tem um CID, ele tem um Código Internacional. Para quem não sabe o que é CID, é o Código Internacional de Doenças, aonde você... Né? Olha ali, é uma doença. O vício em si é uma doença. Sim. E eu achei aquilo interessante. Daí eu comecei a fazer alguns estudos voltados para essa área. Estudos particulares, né? Por N razões, eu comecei a pesquisar por mim. Né? Para mim, para o meu entendimento, porque eu queria entender o que acontecia. E no meio do caminho, dos meus colegas mesmo, eu encontrei algumas pessoas que eram praticantes de necrofilia ou tinham fetiche com necrofilia e aquilo me despertou um interesse. Sim. Eu falei, olha, então quer dizer que o buraco é bem mais embaixo do que eu imaginei. E aí eu comecei a ouvir relatos de colegas que assistiam vídeos pornográficos entre aspas, não eram vídeos pornôs, mas vídeos de mulheres mortas, é uma das tags mais procuradas nesses sites gore, enfim. E eu comecei a correlacionar o gore com a pornografia. O que é o gore, para quem não sabe? O gore são vídeos de extrema violência. Então, são pessoas que morrem decapitadas, pessoas que morrem em acidente, enfim, N razões. E eu comecei a me questionar da veracidade disso, né? Para ver se realmente isso estava acontecendo ou se era só um fetiche que os caras procuravam pela internet. E eu comecei a descobrir um universo que eu desconhecia. As minhas buscas, elas começaram a se aprofundar de tal forma que eu comecei a descobrir que você podia comprar vídeos pela internet de pessoas que trabalham no meio funerário de fora do país até. Inclusive tem um cara, uma determinada pessoa que está sendo investigada, que ela vendia vídeos de necrofilia. Sim. E aí eu comecei a perceber que existia um mercado atrás disso aí. E foi muito assustador para mim saber que não passavam só de falácias, né? A galera não era só um comentário aqui, outro ali, ou um vídeo, uma coisa, vamos dizer assim, menos pior. Eram os atos mesmo, era a prática da necrofilia num contexto real. E isso me assustou. E aí eu, né, bem despirocada das ideias, porque, tipo, não se faz isso, gente, não façam isso em casa. Eu comecei a vasculhar por conta própria. E eu comecei a receber denúncias, e eu comecei a pegar nomes, e eu comecei a levar, aí eu comecei a tomar, aquilo começou a tomar um corpo meio perigoso até. A gente estava falando de uma indústria crescente, a gente está falando da indústria pornográfica, a gente está falando da indústria da Deep Web, né? Que é exatamente a grana que manda.
Nós estamos falando de muito, não é pouco dinheiro, é muita grana. E eu comecei a fazer isso por conta própria. Nessa minha ida por conta própria, o que aconteceu? Eu comecei a receber ameaças. Ameaças reais, ameaças de que iam me pegar, de que iam me matar, de que iam me estuprar e depois me violentar o meu corpo, vilipendiar o meu corpo. E só que assim, cara, eu acho que quem muito fala nada faz. E eu sempre fui uma pessoa meio destemida. E eu comecei a levar isso ao público. O que me defende muito, por incrível que pareça, é esta tela que a gente está conversando aqui. Sim. Você falar sobre o assunto, você meter a boca e falar o que está acontecendo, dita muito o que vai realmente acontecer com você. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica, isso foi constatado, eu vou ver se eu acho esse estudo. As pessoas que falam sobre esse assunto, porque a pessoa que pratica necrofilia, violência doméstica, pedofilia é uma pessoa covarde. Claro. Ela não quer ser exposta. Então, quando tu expõe essa situação, opa, dá 2 passos para trás, porque você não sabe qual vai ser a reação. Eles não sabem qual vai ser a minha reação. Então, é aquele velho ditado, pra doido, só doido e meio, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer um movimento inverso. Eu comecei a falar sobre o assunto. E eu levei isso num fórum internacional em 2020 e eu fui brutalmente agredida verbalmente por alguns colegas de fora do país. E isso me irritou muito. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou para cima. E a coisa foi andando, foi tomando corpo, as pessoas vieram me perguntar e tudo mais. E eu levei essa pauta ao Ministério dos Direitos Humanos, com a nossa ministra Damares Alves, que infelizmente me escutou, me ouviu, mas não me escutou. Ela me ouviu, ela me abriu a porta, me recebeu em Brasília com diversos ministros, inclusive, aliás, ministros não, representantes de vários ministérios. Eles me receberam, me ouviram, disseram que iam fazer algo a respeito e nada foi feito. Eu entendo que o Ministério dos Direitos Humanos tem muita coisa para resolver, né? Eu não sou a favor de teco, mas assim, eu entendo que existe uma demanda muito alta e de que eles têm muita coisa para resolver, mas não é só índio, criança e velho que tem para resolver, existem outras pessoas, né? Existe um universo fora da bolha, né? Que é o que o Ministério dos Direitos Humanos tem feito. Não que eles não estejam fazendo um bom trabalho, muito pelo contrário, eu acredito que a ministra Damares esteja fazendo o melhor que ela pode dentro dos conhecimentos dela, mas ela vive numa bolha que é só aquilo, né? E essa bolha, ela fica só ali e não sai disso, né? E isso é muito triste, porque existem outras pautas a serem faladas, né? E essa é uma das mais sérias. Só que assim, morto não reclama. Quem que vai falar por eles? Né? Exato. E cara, foi assim, ó, um avalanche na minha vida, só merda, desculpa o vocabulário, mas só merda aconteceu. Eu perdi meus empregos, eu tinha 4 trabalhos, né, que eu fazia todos os dias. Eu perdi meus empregos, eu fui afastada do meio funerário durante um período, porque eles não queriam que meu nome ficasse vinculado à funerária deles. Eu vi colegas me boicotando de todas as formas, dizendo que eu era louca. Eu vi gente, tem os haters na internet, que não foi fácil também lidar com eles, foi bem difícil. Embora eu tenha uma estrutura legal e eu saiba lidar bem com essa gente, eu simplesmente me mantive afastada dessas pessoas, enfim. Eu preferi dessa forma, porque não adianta você ficar batendo boca com quem se esconde atrás de uma tela. Eu tenho essa premissa. Claro. Então, eu simplesmente ignorei e consegui levar numa boa essa situação. Então, eu sofri muita represália, não só do meio funerário, enfim. E aí, quando o Ministério dos Direitos Humanos não me deu o respaldo que eu realmente precisava, pra você ter uma ideia. Você imagina uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês, por exemplo, ganha 1.500 do dia para a noite. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive que diminuir o meu padrão de vida absurdamente, no sentido de eu tive que sair do apartamento onde eu morava, que eu morava num condomínio de alto padrão aqui no Rio Grande do Sul. Tive que sair do condomínio onde eu morava, mudei para uma casa. Não que esteja ruim isso, eu não tenho problema, porque eu morei em periferia a minha vida inteira, então para mim não era um problema voltar para trás, eu nunca tive vergonha disso. Mas eu tive que sair de onde eu morava, desloquei os meus filhos, sabe? Tive que diminuir o meu padrão de vida para poder me encaixar na minha nova realidade. Né? E isso para mim foi uma derrota na minha vida. Quer dizer, aquilo que eu achei que ia ser uma coisa maravilhosa foi uma grande derrota. Mas por quê? Porque não houve respaldo dos governos.